Uma mãe inocente é tirada do seu filho cruelmente, mas o pelo de um cachorro continha o DNA para solucionar o caso. Se inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Karen Slover nasceu em Decatur, no estado de Illinois, Estados Unidos, em 1972. Karen, infelizmente, é a protagonista do caso de hoje. Karen era linda e era descrita como extremamente simpática, inteligente e se dava bem com todos à sua volta. Ela sempre teve uma vida normal, era uma menina que nunca faltou nada para ela. Na medida do possível, os pais davam tudo o que ela precisava. Durante o ensino médio, Karen começou um relacionamento. Karen conhece Michael Slover Jr. e bem rápido eles ficaram noivos. Mas Karen não havia contado nada para os seus pais. Ela mantinha o noivado em segredo, ao ponto de tirar a aliança quando chegava em casa, porque não fazia muito tempo que eles estavam juntos. Talvez Karen acreditasse que os pais não iriam aprovar. Até que o tempo passou e Karen ficou grávida. Agora ela tem que contar para a família toda a verdade. Karen e Michael se casaram em 1993. Depois de 7 meses, nasceu o filho deles. Karen estava com 21 anos. Eu não achei a idade de Michael, mas ele regula de idade com ela. Agora casados, eles seguem a vida e precisam trabalhar mais, porque tem um filho que depende deles. Na época, Janete, sogra de Karen, não tinha uma relação muito boa com a nora. Karen e Janete, segundo as fontes que eu li, não se davam bem. Quando o filho de Karen e Michael Jr. nasceu, a avó Janete se apaixonou por ele. A vinda do neto fez com que cessasse um pouco as desavenças entre as duas, mas por pouco tempo. Janete cuidava do neto para Karen trabalhar. Janete se portava como se ela fosse a mãe do neto. Karen já tinha percebido isso, chegando ao ponto de se meter na criação da criança, o tempo todo, trazendo um desconforto para Karen. Karen trabalhava com vendas e Michael Jr. conseguiu um emprego de motorista de caminhão. Pelo que eu entendi, parece que Michael começou a trabalhar que o filho nasceu, que antes ele não trabalhava e ele não era nenhum adolescente. Já no início do casamento de Karen e Michael, ele já se mostrou ser dominador e agia com violência física contra Karen. E ele fazia isso na frente de todo mundo, da família e dos amigos. Ele não fazia questão de esconder de ninguém. Karen conseguiu aguentar os abusos por 3 anos, até que em maio de 1996, Karen pede o divórcio. Pelo que eu entendi, quando Karen era casada, ela morava na casa dos sogros com o marido. O nome do sogro dela era Michael também. Quando eles se separaram, Michael Jr. não queria pagar uma escolinha para o filho ficar, mas Karen precisava trabalhar. Então ele disse que a sua mãe Janete poderia cuidar tranquilamente do neto. Ele ficaria muito bem na casa da avó, enquanto Karen trabalhava. Ela concordou com a ideia. Isso tudo foi anexado no processo de divórcio. Foi feito tudo dentro da lei. Karen estava correndo atrás de uma vida melhor, de um emprego melhor, por causa do filho dela. E ela conseguiu um emprego num jornal como representante de vendas de publicidade. Logo que chegou no jornal, Karen já fez amizade com todo mundo, porque quando ela chegava, ela trazia muita alegria para o ambiente. Logo em seguida também conheceu David, colega de trabalho, qual começaram um relacionamento em seguida. A cidade que Karen morava, como eu falei para vocês, Decatur, era uma cidade pequena, conhecida como bastante segura, sem taxa alta de criminalidade. Mas em 27 de setembro de 1996, um policial encontrou um carro abandonado, sem motorista, na estrada. O carro estava com o motor ligado, as luzes internas acesas e a porta do motorista aberta. Era uma cena no mínimo peculiar e estranha para um policial que trabalhava numa cidade extremamente pacata. Na mesma hora, o policial faz uma averiguação para descobrir quem era o dono do carro. Ele percebe que o carro estava muito bagunçado por dentro. Tinha suco virado, comida jogada, alguns papéis espalhados e pequenas pedras no chão do carro, no lado do motorista. O carro constava como sendo de David, o namorado de Karen. A polícia vai até ele e David diz que o carro não estava com ele, e sim com Karen. Ele havia emprestado o carro para ela porque o dela estava estragado na oficina. Essa informação de David se confirmou porque a bolsa de Karen estava jogada dentro do carro, com tudo dentro. Não faltava nenhum objeto pessoal na bolsa dela. A polícia investigou
e constatou que Karen havia saído do trabalho e não foi mais vista, restando o carro que ela estava dirigindo abandonado numa estrada, sem nenhum rastro dela. Com essas informações, a polícia registra Karen como desaparecida. A polícia falou com os colegas de trabalho de Karen e eles relataram que ela era uma pessoa extrovertida e se dava bem com todos no jornal, e que no dia do desaparecimento dela, ela estava indo buscar o filho na casa da ex-sogra, e que também ela tinha comentado com os colegas, depois de pegar o filho, passaria numa loja para comprar um vestido novo, porque ela tinha um casamento para ir. A comunidade local ajudou a polícia nas buscas. A polícia fez um bom trabalho de investigação e de buscas. Já eram vários dias e nada de Karen, nenhuma pista foi encontrada. 3 dias após o desaparecimento, o pescador estava no lago Shelbyville, na região onde Karen morava, se deparou com sacolas fechadas com fita adesiva às margens do lago. O pescador foi pegar sacolas porque pensou que era lixo. Como ele tinha acesso e poderia pegar, ele ia tirar aquele lixo para não poluir o lago. Quando esse pescador pega a sacola, ele simplesmente leva um susto enorme, porque dentro tinha a cabeça de uma pessoa. O pescador liga para a polícia na hora. A polícia fez ligação com o desaparecimento de Karen, assim que ouviu o que tinha acontecido no lago. A cabeça foi periciada e somente através da arcada dentária conseguiram descobrir quem era. Infelizmente, era Karen Slover. A polícia se dirige até o lago Shelby para procurar mais vestígios. E eles encontram. Havia outras sacolas com outros pedaços de corpo. Dentro das sacolas tinha tijolo. A pessoa que fez isso queria garantir que aquele material afundaria. Nas margens do lago, a polícia viu as mesmas pedrinhas que estavam dentro do carro do lado do motorista. Karen estava em pedaços e a polícia acreditava que isso tinha sido feito com uma serra elétrica e que não era apenas uma pessoa que tinha feito tudo aquilo. O caso foi divulgado na imprensa. Todos estavam sabendo, todos estavam chocados e arrasados. Foram 7 disparos na cabeça antes de cortarem em pedaços e colocarem em sacolas. Extremamente cruel. A polícia acreditava que quem fez aquilo sabia exatamente o que estava fazendo. As investigações apontaram que as sacolas teriam sido jogadas de uma ponte. O responsável pelo crime teria jogado as sacolas a esmo e elas se espalharam pelas margens do lago. A polícia vai até essa ponte. A polícia vai até a ponte mais suspeita, pela sua localização da onde as sacolas foram encontradas. Quando eles estão em um determinado ponto da ponte, eles encontram um pingo de sangue no chão. Investigações são focadas em pessoas mais próximas, como de costume. Sempre são investigadas primeiro a família, os amigos, marido, esposa, companheiros. David, o namorado, primeiro a ser investigado, mas foi descartado como suspeito porque o álibi dele foi comprovado pela polícia. Agora eles vão atrás do ex-marido, até porque ele tinha um histórico de agressividade. Michael Jr. tinha um ótimo álibi. Ele foi visto por várias pessoas na sexta-feira, no dia do crime. Ele foi visto indo trabalhar. E aqui está o ponto-chave do caso. Karen, quando trabalhava no jornal, havia recebido uma proposta para ser modelo, numa cidade maior da que ela morava. Ela teria que se mudar. Ela sempre teve o sonho de ser modelo, a fazer algumas fotos para agências pequenas em Decatur. Karen estava extremamente feliz. Daqui um pouco vocês vão entender por que isso foi a chave de tudo que aconteceu. A polícia segue investigando. A família do ex-marido era suspeita, mesmo com o álibi de Michael Jr. Janete disse que estava em casa, esse era o álibi dela. E Michael, o pai, disse que estava no ferro velho. Ele tinha um desmanche de carro. Eles não tinham como provar esses álibis, Janete e Michael, pai, porque eles não tinham amigos. Eles eram pessoas reclusas. Ninguém tinha visto eles no dia do crime. O que se sabia é que havia muito atrito entre os 4. Janete era extremamente possessiva pelo neto, até mais que o próprio pai, Michael Jr., e o avô, Michael. E ela já tinha dado a intenção de conseguir a guarda total da criança para ela, antes mesmo de tudo isso acontecer. Tudo isso a polícia levantou nas investigações. Com a possibilidade de Karen se mudar de cidade para ser modelo, a ex-sogra ficou furiosa, já que as duas não se davam bem pela postura de Janete. O ex-marido também ficou furioso. Todas essas informações
levantaram suspeitas que a família tinha algum envolvimento ainda mais. Os investigadores vão até a casa dos ex-sogros de Karen para conversar. Um policial perguntou se Janete não tinha achado no mínimo estranho que Karen não tinha ido buscar o filho na sexta-feira. Janete disse que não, que havia ligado para Karen para saber por que ela tinha se atrasado. Mas Karen não atendeu o telefone. Só que a polícia confirmou que essa ligação telefônica nunca foi feita por Janete. Janete não ligou para Karen naquele dia. Mas suspeito ficou pro lado deles. A polícia levantou que haviam inúmeras ligações, mas entre os três, Michael Jr., Michael pai e Janete, na sexta-feira, no dia do crime. Eles se telefonaram entre eles mesmos várias vezes. Na sexta-feira, Michael, pai, disse para a polícia que saiu para comprar um brinquedo para o neto. Disse qual tinha sido a loja. Mas a polícia foi até a loja. Um brinquedo daquele tinha sido vendido àquela pessoa. O cerco cada vez está mais fechado para essa família. Os investigadores vasculham a vida deles. Eles vão até o ferro velho de Michael pai fazer averiguações. Qualquer informação era relevante, porque eles não tinham nenhuma pista. No tal ferro velho, os policiais encontraram as mesmas pedrinhas que estavam no chão do carro que Karen dirigia. A polícia encontrou também tijolos parecidos com o que estavam dentro das sacolas. A polícia junta todo esse material e leva para o laboratório para ser periciado. O laudo da perícia deu inconclusivo. A polícia agora fica sem rumo. Não havia nada. Sem digitais, sem filmagem de câmeras, sem DNA, sem nenhuma pista. O caso esfriou e ficou parado por 2 anos. O filho de Karen ficou sob os cuidados da família do pai. Claro que começou uma disputa pela guarda dele entre a família de Karen e a família de Michael Jr. A família de Karen queria fazer parte da criação do neto, até que o pai dela suspeita que isso tudo que aconteceu talvez tivesse sido arquitetado a tirar sua filha de cena e a família de Michael Jr. ficar com o neto. Depois de mais de 2 anos, caso parado, um novo investigador começa a estudar tudo o que tinha para tentar achar alguma evidência que talvez tivesse passado despercebida. Esse policial dirige a atenção para o ferro velho de Michael pai. Ele acreditava que lá poderia ter alguma coisa que os colegas não tinham visto. O investigador, com mandado, vai até o terreno e leva um geólogo, um especialista, a acompanhar. Durante alguns meses de investigação no local, com escavações tiradas de amostra de terra, pedras, eles conseguiram uma pista. Karen foi cortada ainda vestida. E a polícia encontrou botões de calça jeans, compararam com as fotos tiradas no IML. Eram os mesmos botões, ou seja, pertenciam à calça jeans que Karen usava. Mas eles tinham que provar isso. Só que eles acharam também 2 botões revestidos com tecido branco. Karen estava vestindo uma camisa branca no dia que tudo aconteceu. Os investigadores, com autorização judicial, conseguiram exumar o corpo. Ela estava em pedaços e foi enterrada com os restos de roupa que ela estava usando. Quando eles exumaram, retiraram os pedaços de tecido, ver a compatibilidade com os botões. Eles encontraram no ferro velho e da camisa de Karen, e da calça jeans também. Tudo foi levado para o laboratório forense. Assim como os botões da calça foram confirmados, os botões da camisa branca também foram confirmados. Eles pertenciam às roupas de Karen. Aqueles materiais analisados eram 100% compatíveis com as roupas que ela usava. Mesmo com essas provas, eles ficaram com receio que não fosse suficiente para pleitear uma acusação. Então a polícia recorda que nas sacolas que Karen estava, junto às fitas adesivas que fechavam a sacola, tinham muitos pelos de cachorro. No ferro velho tinham 2 cachorros. É claro que eles pegaram os pelos deles para comparar com os da sacola. Eles eram uma família perversa, os 3. Não sei como pai, mãe e filho conseguem ser, agir e pensar da mesma forma, fazer mal. O DNA dos cachorros foram usados no tribunal porque o pelo encontrado nas fitas adesivas eram compatíveis com os pelos dos cachorros ferro velho de Michael pai. Ou seja, eles fizeram tudo aquilo com Karen no ferro velho. Depois desovaram sacolas na ponte, dentro do lago Shelby. É a primeira vez que DNA de cachorro foi usado como prova num tribunal
no estado de Illinois. E se eu não me engano, em todos os Estados Unidos, isso aconteceu apenas 5 vezes. E em janeiro de 2000, Michael pai, Janete e Michael Jr. foram condenados a 60 anos de prisão. O Ministério Público afirmou que Michael Jr. era o mentor e ficou em casa dando as coordenadas do que deveria ser feito. Por isso, tanta ligação telefônica entre os três. E que Karen saiu do trabalho sim, e ela foi buscar o filho. Chegando na casa, Janete disse que o filho estava com o avô no ferro velho. Karen vai até lá e eles executam o que tinham planejado. Janete foi quem atirou, e Michael, pai, e Michael Jr. cortaram. O pior ainda é que o filho pequeno viu tudo o que eles fizeram com a mãe dele. 3 usaram luvas para não deixar impressões digitais e ninguém nunca achou a arma e a serra elétrica. Mas os cachorros salvaram a investigação. O DNA deles provaram a autoria do crime. Dito pelo Ministério Público também, eles fizeram tudo isso, tirar Karen de cena, facilitar a que o filho ficasse com eles. Quando eles ficaram sabendo que ela tinha recebido a tal proposta de modelo em outra cidade. Ficaram em pânico que não teriam mais acesso ao filho de Karen, que eles eram obcecados por ele, principalmente Janete. A família se declara inocente até hoje. A guarda do filho de Karen ficou com a irmã de Michael Jr., porque a família, outros 3 estavam presos. E a família de Karen lutando para conseguir a guarda integral para eles. Isso levou algum tempo, porque o juiz tirou a guarda da irmã de Michael Jr. e colocou o filho de Karen num orfanato, onde ele ficou um bom tempo. Tudo se resolveu e agora ele mora com os avós maternos. Agora eu pergunto, como ficou a cabeça dessa criança? E até onde vai a maldade humana? Quando eu penso que nada mais me choca, paro com um caso desses. Fico sem acreditar. Parece que nada mais vai nos perturbar, mas sempre tem um caso pior que o outro. Teu comentário sobre esse crime horroroso. Esses 3 monstros da família Slover acabaram com a vida do neto que supostamente eles amavam tanto. Para mim isso não era amor, era possessão. Porque quem ama uma pessoa, quem ama demais e sabe o que é amar de verdade, jamais ia fazer isso com a mãe dele. Então, para mim, isso é apenas posse. Eles queriam ter a criança, não que amassem ela. O que vocês acham? Eles amavam o neto? Agora, como fica a família de Karen? Como fica essa criança? Eles acabaram com a vida de inúmeras pessoas. Até hoje eles dizem que são inocentes e não fizeram nada, que a perícia está errada e a polícia também. Deixa o teu comentário, é muito importante para engajar o vídeo. Até o próximo.